Espíritu Santo, háblame porque ya no soporto más tu silencio. Hay silencios que desgarran más que cualquier tormenta, silencios que no se escuchan con los oídos, pero que retumban dentro del pecho hasta hacer arder el alma. Silencios que no vienen del mundo, sino del cielo. Es ese silencio el que duele, el que inquieta, el que te hace preguntarte si Dios todavía está escuchando, si el Espíritu Santo sigue cerca, si tu fe no está hablando en un desierto vacío. Y cuando ese silencio se alarga, sientes que no solo luchas contra tus problemas, sino contra la ausencia aparente de una respuesta divina. Tú conoces este lugar. Es esa temporada en la que sigues orando, pero las palabras ya no significan lo mismo. Lees la Biblia, pero tu corazón no reacciona. Cierras los ojos buscando paz, pero solo encuentras la sensación de que estás caminando solo. No se trata de incredulidad, se trata de agotamiento espiritual. Se trata de un corazón que ha buscado tanto que ya no sabe si debe continuar buscando. Y en ese punto surge la pregunta que no te atreves a decir en voz alta: Espíritu Santo, ¿por qué no me hablas? Pero lo que no sabes es que el silencio del cielo nunca es vacío. Siempre está lleno de algo que tus oídos aún no están listos para interpretar. A veces Dios calla para protegerte, a veces calla para reposicionar tu corazón. A veces calla porque tu alma está tan herida que cualquier palabra se rompería antes de llegar a tu interior. Y otras veces calla porque está obrando en lugares que no puedes ver. El silencio no significa abandono, significa profundidad. Significa que Dios está trabajando más dentro de ti que fuera de ti. Significa que tu sensibilidad está siendo afinada para escuchar una voz que no se impone, sino que se revela. El Espíritu Santo no grita para imponerse sobre tus pensamientos. Él susurra porque la intimidad no exige volumen, exige cercanía. Y mientras tú interpretas el silencio como ausencia, Él lo está usando para reconstruir tu escucha espiritual. El silencio te vacía de ruidos, te libera de distracciones, te lleva a un punto donde tienes que reconocer que no escuchas porque estás cansado, no porque Dios se haya ido. Y es ahí donde comienza la transformación. No cuando oyes una voz fuerte, sino cuando descubres que el silencio también te está hablando. Hoy este video no viene para explicar el silencio, sino para acompañarte dentro de él, para mostrarte que el Espíritu Santo no te ha dejado, que no ha cerrado su boca, que no ha apagado su presencia. Él está más cerca ahora que cuando tú sentías su voz con claridad. Y este será el momento en que tu alma empezará a percibir lo que antes no podía. Cuando el silencio se vuelve más pesado que la prueba. Hay momentos en los que la prueba ya no es lo que más te duele. Lo que realmente pesa es el silencio que la acompaña. Es ese espacio sin respuesta, sin señal, sin dirección clara. Lo que te rompe no es solo lo que estás viviendo, sino sentir que estás enfrentándolo sin escuchar nada de lo alto. Es ese punto donde la ausencia de una palabra divina se convierte en una carga más grande que el problema mismo. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque tu corazón está agotado, cansado de esperar una voz que parece haber desaparecido. Te preguntas por qué antes podías sentir a Dios en cada detalle y ahora todo parece quieto. Te preguntas por qué antes una oración era suficiente para mover tu alma y ahora apenas sabes por dónde empezar. Te preguntas por qué el cielo parecía abierto y ahora parece cerrado sin explicación. Y cuanto más preguntas, más pesado se vuelve el silencio. Un silencio que no solo te inquieta, sino que empieza a sembrar dudas. ¿Será que Dios se apartó? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que su voz ya no es para mí? Pero lo que no ves desde dentro de tu cansancio es que el silencio de Dios nunca es castigo. El silencio es escenario de construcción.
Es ese espacio donde Él está obrando en dimensiones que tus sentidos no alcanzan, donde tu fe está siendo refinada, donde tu sensibilidad espiritual está siendo reposicionada. Lo que para ti parece ausencia, para Él es preparación. Y la preparación siempre acontece en silencio. Cuando Dios calla, no deja de mirar. Cuando Dios calla, no deja de sostener. Cuando Dios calla, no deja de escribir el próximo capítulo de tu historia. El silencio de Dios nunca significa inactividad. Significa que Él está trabajando en lugares donde tú no puedes interferir, porque si lo hicieras, destruirías la obra antes de tiempo. Es ese tipo de silencio que protege más de lo que confunde, aunque en el momento no lo entiendas. Y mientras te sientes abandonado, Él está ajustando cosas dentro de ti que ni siquiera sabías que necesitaban ser tocadas. Está limpiando heridas que todavía sangran. Está despejando memorias que distorcionam a sua voz. Está reordenando teus pensamentos para que quando Ele fale novamente, você reconheça com clareza. O silêncio é o intervalo entre o caos interno e a revelação que está por vir. A verdade é que o silêncio dói porque toca na nossa maior vulnerabilidade, a necessidade de sentir que Deus está perto. Só que a presença de Deus nunca depende dos seus sentidos. Depende da fidelidade dele, e Ele sempre é fiel. O silêncio apenas revela que você mede a presença de Deus pelo que sente, quando deveria medi-la pelo que Ele prometeu. E Ele prometeu estar contigo todos os dias, até o fim do mundo, independentemente de como você se sienta. O silêncio pesa porque você tenta carregá-lo sozinho, mas o Espírito Santo está exatamente aí, dentro desse peso, sustentando o que você não percebe. Ele está segurando suas emoções para que elas não te dominem. Está segurando sua fé para que ela não se quebre. Está segurando seu espírito para que você não desista. E isso já é resposta. Você só não reconhece porque esperava outra forma. O silêncio é pesado, sim. Pero é um peso que Deus não permite que te destrua. É um peso que te prepara. Um peso que te amadurece. Un peso que te dirige hacia la voz que volverá, porque el silencio nunca es el final, es apenas o intervalo antes de la palabra que transformará todo. La oración que sube, pero parece no encontrar cielo. Hay momentos en los que tú oras con sinceridad, con urgencia, con el corazón desgastado, pero la oración parece estrellarse contra un cielo cerrado. No sientes que suba, no sientes que toque algo divino, no sientes que regrese con respuesta. Es como si tus palabras perdieran fuerza en el aire, como si se quedaran flotando en un espacio vacío. Ese silencio después de orar puede convertirse en una de las experiencias más desconcertantes de la vida espiritual, porque no es solo falta de respuesta, es la sensación de que ni siquiera fuiste escuchado. E isso duele. Duele porque você já tentou falar com Deus da melhor forma que sabe. Duele porque você já derramou lágrimas que ninguém viu. Duele porque você já entregou medos, pecados, culpas, desejos, necessidades. Duele porque você esperava no mínimo sentir algo, uma paz ligeira, uma impressão suave, un susurro, un versículo que saltara de la página, cualquier señal de que el cielo había registrado tu clamor. Pero nada, y en ese nada tu alma empieza a inquietarse. Es fácil pensar que la oración no sube, que se queda atrapada entre tus propios pensamientos, que Deus la ignora, que tu fe es insuficiente, que tu vida espiritual retrocedió. Pero el problema nunca ha sido que la oración no suba. El problema es que tú interpretas la falta de sensación como falta de movimiento, y no son lo mismo. A veces, la oración es escuchada más profundamente cuando se hace sin emoción, porque no se apoya en sensaciones humanas, sino en la verdad de que Dios escucha todo lo que un corazón sincero expresa. La oración no depende de tu ánimo,
depende de su naturaleza. Él siempre escucha. Incluso cuando tú no sientes nada, incluso cuando parece que hablas solo, incluso cuando tu mente se dispersa y tu alma está agotada. Deus nunca rechazou uma oração sincera. O silêncio que você sente não é a prova de que sua oração não chegou. É a prova de que Ele está trabalhando em silêncio. La oración alcanza a Dios incluso cuando no alcanza tus emociones. Porque la oración no necesita ser sentida, necesita ser entregada. Y tú la entregaste, y Dios la tomó. Aunque no tengas ninguna sensación espiritual para confirmarlo, el Espíritu Santo está presente en cada palabra que você pronuncia, incluso en las que casi no salen. Ele traduz aquilo que você não consegue expressar. Ele leva ao Pai o que você tenta dizer entre lágrimas. Ele transforma seus silêncios em intercessão profunda. E enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está movendo coisas que você não pode ver. La oración que parece no encontrar cielo es la oración que Deus mais honra, porque não veio do seu entusiasmo, veio da sua dor. Não veio da sua força, veio da sua necessidade, não veio do seu momento de vitória, veio do seu momento de fraqueza. E Deus nunca despreza uma oração que nasce nesse lugar. A falta de resposta imediata não invalida sua oração. Solo revela que Deus não está apresurado. Ele está fazendo algo maior que uma resposta rápida, algo que envolve sua alma, sua mente, sua história. Algo que precisa de silêncio para se formar. E aunque você não sienta nada, sua oração não está perdida. Ela foi ouvida, ela está sendo respondida em um nível que você ainda não compreende. E quando a resposta chegar, você entenderá que o silêncio não foi desinteresse, foi construção. El dia em que te das cuenta de que não sabes que mais decir. Hay un día en la vida espiritual en el que tu voz ya no te responde. Intentas orar, pero las palabras no salen. Intentas adorar, pero tu alma no reacciona. Intentas agradecer, pero todo dentro de ti está vacío. Es un día extraño porque no se parece a una caída, pero tampoco se parece a un avance. Es como quedar atrapado en un espacio donde lo único que sientes es cansancio, un cansancio que no es físico ni emocional, sino existencial. Ese día temes que tu fe haya desaparecido, pero lo que realmente está ocurriendo es que tu corazón ya no encuentra lenguaje para expresar lo que vive. No saber qué decir a Dios no es señal de incredulidad, es señal de saturación. Es la mente que ya no consigue organizar sentimientos. Es la alma que llegó a un nivel de desgaste en que já não encontra abrigo nas palavras. É você olhando para dentro e percebendo que está tão cansado que nem mesmo consegue formular uma frase coerente diante de Deus. E essa percepção assusta, porque você sempre acreditou que a oração sustentava tudo. E agora parece que você não pode sustentar nem a própria oração. Pero aqui está a verdade que casi nunca se dice. El silencio que surge cuando ya no sabes qué orar es también una forma de oración. Porque la oración nunca foi apenas o que você diz, é o que você entrega. Y en ese día en que no sabes qué más decir, lo único que tienes para entregar es justamente tu vacío. El Espíritu Santo no despreza ese vacío. Ele o recebe como oferta. Ele sabe que você chegou a um ponto onde as palavras não dão conta do que se passa dentro de você. E é nesse ponto que ele começa a interceder. Tu silêncio no es un fracaso, es un llamado. Es Dios diciéndote sin palabras, descansa. Es el Espíritu Santo tomando tu lugar para orar por aquello que tus labios já não consiguen expressar. Ele não precisa que você explique nada. Ele já viu tudo. Ele já interpretou cada lágrima, cada suspiro, cada pensamento que te atravessa no meio da noite. Ele conhece a intenção que existe por trás da sua incapacidade. E a intenção, para Deus, sempre fala mais alto que a forma.
El día en que no sabes qué más decir suele ser el día en que Dios más te escucha. Porque ya no estás filtrando, ya no estás adornando, ya no estás reprimiendo, estás simplemente siendo. Estás mostrando a Dios no tus palabras, sino tu estado real. Y es ese estado real el que permite al Espíritu Santo trabajar com profundidade. Esse é o momento em que Ele começa a curar aquilo que você nunca colocou em palavras. É quando Ele toca áreas que você ignorou, sentimentos que você escondeu, dores que você nunca confessou. No saber quer dizer, não significa que Deus está lejos. Significa que Ele está mais perto do que você imagina, tão perto que não precisa da sua voz para entender o que se passa dentro de você. É como um amigo que conhece o seu olhar e sabe que há algo errado mesmo quando você diz que está tudo bem. O Espírito Santo conhece o seu silêncio melhor do que você conhece as suas próprias palavras. E algo poderoso acontece quando você aceita esse momento sem se culpar. A alma relaxa. Você para de tentar performar espiritualmente. Você para de tentar ser forte. Você para de tentar esconder o que está quebrado. E quando você para, Deus começa. Porque o silêncio abre portas que o esforço fecha. Você não sabe o que dizer, mas sabe a quem recorrer. E isso basta. Quando sua voz falha, a voz do Espírito começa a crescer dentro de você. Quando suas palavras acabam, Ele inicia o que você não pode completar. E é isso que garante que a fé não desmorone, mesmo quando você não consegue pronunciá-la. Você não tem mais o que dizer e Deus entende, porque Ele não exige palavras, Ele exige coração. Quando o silêncio de Deus despierta tus peores miedos, hay un punto en la vida espiritual en el que el silencio de Dios no solo te cansa, sino que empieza a activar pensamientos que nunca habías permitido entrar. Pensamientos que llegan como sombras, suaves al principio, pero que crecen rápido cuando no sientes una respuesta divina. Es entonces cuando tus peores miedos comienzan a hablar con más fuerza que tu fe. Miedos que dicen que Dios se alejó. Miedos que dicen que ya no te escucha. Miedos que dicen que hiciste algo imperdonable. Miedos que dicen que tal vez, esta vez tendrás que enfrentar todo completamente solo. Y esos miedos no vienen porque Deus esteja distante. Vem porque o silêncio cria espaço para que a mente produza interpretações que não têm fundamento. A mente cansada cria histórias. A alma ferida cria suspeitas. O coração exausto cria conclusões que Deus nunca falou. O silêncio parece confirmar essas ideias. E você começa a acreditar que talvez sejam verdade. É aí que surge um dos enganos emocionais mais perigosos. Confundir a ausência de sensação com a ausência de Deus. El silêncio nos abandono, pero tua alma cansada lo interpreta como tal. Porque você está lutando há tanto tempo que qualquer falta de movimento espiritual parece evidência de que algo está errado. Você espera por uma palavra, e como ela não vem, você começa a preencher o vazio com medo. Você espera por um sinal, e como ele tarda, você começa a imaginar que Deus mudou de ideia sobre você. Mas nada disso vem do Espírito. Todo esse raciocínio nasce da dor. El miedo é rápido para construir explicações. Ele diz que Deus te deixou porque você falhou. Ele diz que Deus está em silêncio porque está decepcionado. Ele diz que você está sozinho porque não foi suficiente. Mas escute isso com atenção. Deus nunca fala a partir do medo. Nunca. O medo é sempre o eco do inimigo tentando distorcer aquilo que você está vivendo. O Espírito Santo, mesmo em silêncio, nunca produz terror, nunca produz insegurança, nunca produz acusação. Quando o silêncio se prolonga, o inimigo intenta usá-lo como um idioma alternativo para sembrar confusão. E lo hace porque sabe que um coração cansado é terreno fértil para malinterpretar todo. Pero o silêncio de Deus não é uma mensagem de reprovação. O silêncio é o intervalo antes da revelação.
É o espaço onde ele te desintoxica do barulho interno. É o momento em que ele reorganiza sua alma, para que quando a voz dele vier, você esteja sensível o suficiente para reconhecê-la. Dios no te habla para que dejes de tener miedo. Dios te habla desde um amor que já venceu o medo. Quando o medo diz que Deus se calou, a verdade diz que ele está trabalhando. Quando o medo diz que Deus te abandonou, a verdade diz que ele te está carregando. Quando o medo diz que você estragou tudo, a verdade diz que nada pode separar você do amor que foi derramado no Calvário. E esse amor não é interrompido por silêncio algum. El silêncio de Dios no examenaza. Es protección. A veces Dios calla porque tus emociones gritan demasiado alto. A veces calla porque su voz te alcanzaría en un momento en que no serías capaz de sostenerla. A veces calla para que madures tu confianza, para que tu fe ya no dependa de lo que sientes, sino de lo que Él es. Porque la fe que solo vive de señales muere en el silencio, pero la fe que aprende a confiar en la oscuridad se vuelve inquebrantable. Oje, seus medos podem estar interpretando o silêncio de forma cruel, mas a presença do Espírito Santo está exatamente aí, te envolvendo, mesmo que você não perceba. O silêncio não está dizendo que Deus se afastou. Está dizendo que Ele está fazendo algo tão profundo que precisa de quietude para terminar. Seus medos falam alto, mas eles não têm a última palavra. Deus tem, e Ele falará na hora exata. La voz que no escuchas, pero que ya te está guiando. Hay momentos en los que estás tan enfocado en escuchar una palabra clara del cielo que no percibes algo mucho más sutil y mucho más constante, la guía silenciosa del Espíritu Santo. Tú buscas una voz audible, una frase que rompa la incertidumbre, un susurro que confirme lo que tu alma necesita. Pero mientras esperas esa señal específica, Él ya está moviendo tus pasos, sosteniendo tu mente, desviando tus decisiones, guardando tus emociones y empujándote suavemente hacia lugares que tú no habrías considerado por ti mismo. La ausencia de sonido no es ausencia de dirección. La voz de Dios no siempre llega en forma de palabras. Muchas veces llega en forma de percepciones, de intuiciones santas, de puertas que no se abren, de caminos que te inquietan, de paz que aparece en un instante inesperado. Pero como tu corazón está cansado y tú estás esperando un mensaje claro, pasas por alto la forma en que el Espíritu Santo ya te está guiando sin que tú lo notes. Piensa en cuántas veces algo dentro de ti te detuvo antes de cometer un error. Piensa en cuántas veces sentiste una incomodidad que te hizo reconsiderar un camino. Piensa em quantas vezes uma paz inexplicável apareceu dentro de você no momento exato em que sua ansiedade ia te dominar. Nada disso foi acaso. Nada disso foi psicológico. Nada disso veio de você. Foi o Espírito Santo trabalhando no nível mais profundo, guiando seu espírito antes de guiar seus ouvidos. La guia de Deus é mais constante que sua voz audible. Ele te guia incluso quando você acha que está andando às cegas. Ele te protege mesmo quando você acredita que está sozinho. Ele coloca limites invisíveis ao redor de você, para impedir que sua dor determine seu caminho. Ele empurra suavemente seu coração para longe daquilo que te destruiria. Ele aproxima você de pessoas que fortalecem sua fé, mesmo quando você não percebe que era isso que precisava. O silêncio te faz acreditar que Deus não está dirigindo nada. Pero essa é a ilusão mais perigosa. Porque Deus pode ficar em silêncio em tus ouvidos, pero jamais permanece imóvel em tu vida. Ele move coisas que você ainda não percebe. Ele organiza circunstâncias que você ainda não enxerga. Ele te posiciona em lugares onde sua alma terá abrigo. Ele antecipa tempestades para que você não seja surpreendido. Tudo isso sem falar uma palavra.
A voz de Dios no siempre se escucha, pero su guía siempre se siente. Se siente cuando una inquietud te frena. Se siente cuando una convicción te impulsa. Se siente cuando una oportunidad no te da paz, aunque parezca buena. Se siente quando algo dentro de ti insiste em que não te rindas. Se siente quando, mesmo cansado, você continua, não porque tenha forças, mas porque alguma coisa dentro de você te empurra para frente. Isso é Ele. E mesmo que você não esteja percebendo, a verdade é que você não teria chegado até aqui sem essa guia silenciosa. Você crê que caminhou por intuição própria, mas foi Ele quem iluminou o chão no momento exato em que você ia tropeçar. Foi Ele quem segurou sua alma no dia em que o desespero te fez pensar que não havia amanhã. Foi Ele quem manteve sua fé viva quando sua mente já estava cansada demais para acreditar. Hoje, você deseja ouvir a voz do Espírito, mas antes de ouvi-la, precisa reconhecer que Ele já está guiando você. Seu silêncio não é vazio, é direção disfarçada de quietude, é movimento escondido dentro da calma, é cuidado que acontece sem anúncios. A voz que você tanto espera virá, mas até que venha, confie na guia que você ainda não sabe interpretar, porque mesmo quando você acha que está sozinho, já está caminhando dentro da vontade dele. El Espírito Santo não está calado, está formando tu ouído. Há temporadas em las que tu crees que Deus está em silêncio, quando em realidade Ele está enseñándote a escuchar. É diferente. El silencio puede parecer ausencia, pero la formación siempre es presencia profunda. El Espíritu Santo no deja de hablar. Lo que cambia es la manera en que te entrena para discernir su voz, en niveles que antes no existían en tu interior. Porque escuchar a Dios no es un acto automático, es un proceso espiritual que exige sensibilidad, quietud, madurez y un corazón dispuesto a dejar de oírse a sí mismo. Hay un tipo de oído que solo se forma en la quietud. Quando a tu alrededor todo fala, quando sua mente está acelerada, quando suas emoções estão gritando, quando suas expectativas produzem ruído, a voz de Deus não desaparece, mas fica encoberta. Você não nota, porque está condicionado a reconhecer Deus apenas quando Ele fala alto. Mas Deus raramente grita, Ele sussurra, e o sussurro só pode ser ouvido por quem aprende a aquietar o próprio interior. O Espírito Santo está formando seu ouvido espiritual de uma maneira que você não percebe conscientemente. Ele está te ensinando a identificar a sua voz, não pelo volume, mas pela essência. Ele está te treinando para diferenciar inspiração de impulso, paz de pressa, convicção de ansiedade. Ele está refinando sua percepção para que você reconheça Deus, não apenas quando Ele fala algo claro, mas quando Ele move algo silencioso dentro de você. E esse treinamento só acontece no silêncio. Porque quando Deus esconde sua voz, Ele revela tua sensibilidade. Ele mostra quanto você depende de sentir para acreditar. Ele expõe as áreas onde sua fé está presa às emoções. Ele te leva a um ponto onde você percebe que, enquanto você esperava que Ele falasse, Ele esperava que você aprendiera a ouvir. O silêncio te obriga a filtrar o que antes te confundia. Te obriga a observar mais, sentir mais, discernir mais. Te vuelve consciente de voces que no habías notado antes. La voz de tus temores, la voz de tu pasado, la voz de tu lógica, la voz de tus heridas. Dios las deja sonar no para torturarte, sino para que finalmente aprendas a distinguir cuál no es su voz. Porque antes de reconocer lo divino, necesitas identificar lo que te sabotea espiritualmente. E, pouco a pouco, algo começa a mudar dentro de você. Você não ouve uma frase, não recebe um sinal, não tem uma visão, mas identifica uma paz onde antes havia confusão, uma clareza onde antes havia dúvida, uma sensibilidade onde antes havia dureza. Isso é ouvido espiritual sendo formado.
Não é dramático, é profundo, não é óbvio, é transformador. O Espírito Santo quer que você chegue a um nível onde qualquer palavra dele, até a mais suave, seja suficiente para mover seu coração. Ele quer que você aprenda a identificar quando ele toca sua mente sem falar, quando ele direciona seus passos sem explicar, quando ele te alerta com uma inquietação leve, quando ele confirma com uma paz firme. Esse tipo de percepção não nasce nos dias de êxtase espiritual, nasce no silêncio. Ele não está calado, está formando o ouvido que sustentará a próxima fase da sua vida, porque o que ele vai te revelar depois dessa estação exige maturidade para interpretar, exige sensibilidade para obedecer, exige profundidade para sustentar. E isso não nasce em ambientes barulhentos. Nasce no silêncio, onde você aprende, pela primeira vez, a diferenciar sua voz da sua própria. Oi, se sientes que Deus não habla, não te desesperes. Ele está trabalhando dentro de ti. Está ampliando tua capacidade de ouvir-lo eterno. Porque quando a voz dele voltar, você não apenas vai escutar, você vai entender quando el cielo calla para proteger-te del ruído interno. Há momentos em los que el silencio de Dios no es un vacío, sino un escudo. Un escudo que te protege de ti mismo, de tus pensamientos acelerados, de tus emociones confusas, de tus conclusiones precipitadas. Muchas veces deseas que Dios te hable inmediatamente, pero Él sabe que, si lo hiciera en medio del ruido que está dentro de ti, su voz no sería entendida, sería deformada, mezclada, distorsionada por tus heridas, tus miedos y tus expectativas. Por eso, a veces, el cielo calla, no para castigarte, sino para que el ruido interno se apague lo suficiente como para que puedas escuchar con claridad. Tu alma no es silenciosa por naturaleza. Dentro de ti hay debates, dudas, ansiedades, inseguridades, lembranças dolorosas, interpretações equivocadas, suposições que criam tempestades. Há momentos em que sua mente se comporta como um quarto cheio de vozes falando ao mesmo tempo. E nesse ambiente, qualquer palavra de Deus seria perdida ou interpretada de forma errada. Não porque Deus não fale claramente, mas porque você não está em condições de ouvir corretamente. El silêncio de Deus, entonces, se convierte em um chamado al orden interior. Es como si Él dijera sin palabras: primeiro, aquieta tu alma. Primeiro, deixa que eu tire o excesso de ruído. Primeiro, permita que o Espírito Santo coloque tudo em seu lugar dentro de você. Porque quando sua alma está barulhenta, você não busca direção, você busca alívio. E Deus não quer apenas aliviar, Ele quer guiar. A vezes, Deus calla para evitar que tomes decisões desde a impulsividade. Ele sabe que se ele falasse naquele estado, você usaria sua voz para justificar suas próprias conclusões. Você acharia que Deus confirmou algo que, na verdade, nasceu da pressa. Por isso, ele espera. Espera que sua alma respire, espera que seu coração desacelere, espera até que você possa ouvir por necessidade, não por desespero. E enquanto espera, o Espírito Santo começa a organizar o caos interno. Ele mostra pensamentos que não vêm de Deus, mas do medo. Ele revela emoções que não são espirituais, mas reações humanas. Ele limpa interpretações que você criou a partir da dor. Ele confronta narrativas que você inventou porque estava exausto. Tudo isso sem dizer uma palavra. Tudo isso através de uma obra silenciosa, porém poderosa. E algo extraordinário sucede neste processo. O silêncio, que antes era opressão, empieza a transformar-se em um descanso que te estabiliza. De repente, ya no necesitas una respuesta urgente, necesitas dirección verdadera. Ya no buscas alivio instantáneo, buscas alineación. Ya no escuchas tus gritos internos.
Comienzas a escuchar la vida que vuelve lentamente al corazón. E é aí que você percebe que o silêncio não foi abandono, foi proteção. O céu não ficou mudo, ficou estratégico. Deus não deixou de falar. Ele apenas se recusou a competir com o barulho dentro de você, porque a voz dele não é ruído, é revelação. E revelação exige espaço. Quando o ruído interno finalmente começa a diminuir, você percebe algo que não via antes. Deus estava ali o tempo todo, esperando você se acalmar para que o próximo passo fosse claro. Ele nunca se afastou, nunca se irritou, nunca desistiu. Apenas esperou o momento em que você pudesse ouvir com maturidade e não com desespero. Hoje, se o silêncio te angustia, lembre-se disso. Talvez Deus não esteja calado. Talvez Ele esteja te protegendo de você mesmo. Porque Ele sabe que quando sua voz vier, ela precisará encontrar um coração capaz de recebê-la sem distorcer. O silêncio está preparando esse coração. Las respuestas que Dios te dio e no reconociste. Hay momentos en tu vida en los que Dios ya respondió, pero tú no lo percibiste porque estabas esperando que su voz llegara de una manera específica. Querías una frase clara, una revelación profunda, un sueño confirmador, una palabra audible que removiera tus dudas. Sin embargo, el Espíritu Santo rara vez se limita a lo que tú consideras una respuesta. Él habla a través de movimientos, circunstancias, interrupciones, paz repentina, puertas cerradas, personas que aparecen en el momento exacto, o situaciones que cambian tu rumbo sin que tú notes la mano divina detrás de ellas. La verdad es que muchas de las respuestas que tú pediste ya vinieron en forma de oportunidades que no entendiste, de frenos que te frustraron, de sentimentos que você ignorou, de inquietações que te protegeram. Porque a resposta de Deus nem sempre confirma o que você quer. Muitas vezes, ela corrige o que você não percebe, mas, como você espera um tipo específico de manifestação, deixa passar aquilo que Deus já fez por você. Pensa em quantas vezes Deus fechou portas que você insistia em abrir. Na época, você se sentiu rejeitado, ignorado, frustrado. Hoje você entende que foi livramento. Essa foi uma resposta. Pensa em quantas vezes você teve uma paz súbita sobre algo que antes te causava ansiedade. Você achou que era uma distração, mas era o Espírito Santo dizendo, sigue por aqui. Essa foi uma resposta. Pensa em quantas vezes uma oportunidade perfeita se desmoronou sem explicação. Você chamou de fracasso, Deus chamou de proteção. Essa também foi uma resposta. A veces, Dios responde quitándote lo que estabas empeñado en sostener. Outras vezes, responde impedindo que você entre onde você cairia. A vezes, responde enviando alguém com uma frase simples que toca exatamente aquilo que você não conseguia dizer. Outras vezes, responde fazendo você sentir uma inquietude que não te deixa avançar para um caminho errado. E o problema não é que Deus não fale. É que você está treinado para buscar emoção e não propósito. O Espírito Santo fala de maneiras tão sutis que um coração ansioso não percebe. Ele opera de forma tão profunda que uma mente agitada não reconhece. Ele responde antes que você perceba que estava perguntando, porque ele não é reativo. Ele é antecipador. Ele te guia no silêncio, mas você só entenderá esse guia quando olhar para trás e perceber quantas vezes Deus te salvou com respostas silenciosas. A maioria das respostas de Deus não são explosivas, são transformadoras. Ele muda sua direção sem mudar seu cenário. Ele muda seu coração sem mudar sua circunstância. Ele muda seu entendimento antes de mudar seu caminho. E é por isso que você não reconheceu. Porque você queria um movimento no exterior, mas ele estava trabalhando no interior.
Quando você reconhece que Deus já respondeu de maneiras que você não valorizou, algo poderoso acontece. Sua percepção espiritual se expande. Você deixa de exigir sinais visíveis para confiar na voz invisível. Você para de pedir respostas dramáticas e começa a pedir sensibilidade. Você para de culpar Deus pelo silêncio e começa a agradecer pela proteção que não entendeu na época. Oi, com calma, observa tu vida. Hay momentos en los que tú creíste que estaba siendo ignorado, pero en realidad estaba siendo guardado. Hay situaciones en las que creíste que Dios estaba distante, pero estaba más cerca que nunca. Hay decisiones en las que creíste que estabas solo, pero el Espíritu Santo te estaba guiando con firmeza. Las respuestas estaban ahí, siempre estuvieron. Faltaba tu capacidad de verlas. Y ahora que tu corazón empieza a despertar, Dios te mostrará lo que antes no veías. Porque reconocer una respuesta es la primera forma de prepararte para la siguiente. La promesa que no cambia, aunque tú no escuches nada. Hay momentos en los que el silencio de Dios te hace pensar que sus promesas se han debilitado, retrasado o hasta cancelado. Sientes que, si Él no habla, quizás lo que dijo antes ya no es válido. Tu corazón cansado empieza a cuestionar lo que antes abrazabas con convicción. Y poco a poco el silencio comienza a reescribir tus expectativas, a apagar tu esperanza, a desgastar tu confianza. Pero lo que tú necesitas recordar es esto. El silencio nunca altera lo que Dios habló. Su promesa no fluctúa con tus sensaciones, no cambia cuando tú cambias, no retrocede cuando tu ánimo se apaga. Lo que Él dijo permanece exactamente igual, incluso cuando você não sente absolutamente nada. La promessa de Deus não depende de sua percepção, depende do caráter dele, e o caráter de Deus não muda. É por isso que você pode estar caminhando no escuro, e ainda assim estar caminhando em direção ao que Ele declarou sobre você. A promessa não vibra, não oscila, não treme. O que treme é seu coração. O que oscila são suas emoções. O que enfraquece é sua força. Mas a promessa continua firme, intacta, imóvel. Deus não volta atrás quando você se sente perdido. Ele mantém o que disse porque Ele sabia, desde o início, cada etapa da sua fragilidade. Há silêncios que parecem contradizer lo que Deus dijo, pero no lo contradicen, lo preparan. Porque antes de Dios cumplir algo en tu vida, Él te ajusta internamente para que puedas sostener lo que viene. Muitas vezes, a promessa exige nível de maturidade emocional que você ainda não tem. Exige visão espiritual que ainda está sendo formada. Exige fé que não depende de estímulos externos, mas da confiança profunda no que você ouviu dele um dia. El silêncio não é cancelamento, é amadurecimento. Deus te ensina a acreditar sem ver, a confiar sem sentir, a permanecer sem garantias palpáveis. Ele te leva a ponto onde sua fé não depende mais de confirmações constantes. Porque a fé que exige sinais diários é frágil, mas a fé que se sustenta no silêncio se torna imbatível. Você pensa que Deus está quieto porque algo mudou, pero lo que Él está haciendo em realidade es probar se tu confiança depende mais de tus emociones ou de sua palavra. E mesmo quando você se sente fracassando nessa prova, Ele não muda o que disse. A promessa de Deus é estável mesmo quando você é instável. Ela é firme mesmo quando você oscila. Ela é eterna mesmo quando você se sente temporário. Recuerda algo poderoso. Dios no habla para corregir sus propias palabras. Él habla para confirmar lo que ya decidió sobre ti. Y si ahora Él calla, no es porque esté reconsiderando, es porque lo dicho ya está decretado. Y tu silencio interior no tiene autoridad para modificar un decreto eterno. El Espírito Santo sostém a promessa quando você não consegue sustentá-la. Ele guarda dentro de você aquilo que você já não lembra.
Ele mantém viva a semente que você deixou de regar. Ele protege os planos de Deus, mesmo quando você pensa em desistir, porque a promessa não está nas suas mãos, está nas mãos dele. Você pode não ouvir nada agora. Puede que no sientas dirección, puede que tu corazón esté confuso, pero nada disso altera o destino que Deus traz para você. A promessa não está atrasada, está sendo moldada, e você está sendo moldado para recebê-la. Porque Deus não te dá algo que sua alma ainda não pode carregar. Hoje, mesmo no silêncio, a promessa continua viva, continua ativa, continua válida, continua intacta, e você continua caminhando em direção a ela, mesmo sem perceber, porque Deus não fala em vão. E quando Ele prometeu, Ele já tinha visto cada silêncio que você enfrentaria no caminho. Lo que Dios hace en ti mientras tú crees que nada está pasando. Hay etapas en la vida espiritual en las que tú crees que todo está detenido. Sientes que tu fe está congelada, que tus oraciones no producen nada, que tus lágrimas no mueven el cielo, que tu silencio interior solo se amplifica. Te miras por dentro y no ves progreso. Te miras por fuera y no ves cambios. Y ese aparente estancamiento se convierte en una carga emocional profunda, porque nadie te enseñó que Dios trabaja de manera más intensa justo cuando tú no puedes percibir nada. La obra de Dios no siempre se manifiesta en forma de milagros visibles. Muchas veces, su obra se manifiesta em forma de cirurgias internas que Ele realiza sem que você perceba. Enquanto você acredita que está parado, Deus está reorganizando estruturas profundas dentro de você. Enquanto você acredita que está perdendo tempo, Deus está curando áreas que você não reconhecia feridas. Enquanto você acredita que sua fé está enfraquecendo, Deus está retirando excessos, pesos, ilusões e expectativas que estavam contaminando sua caminhada. Há silêncios que não significam pausa, significan profundidad, significan que Dios está trabajando en niveles que no se pueden notar desde la superficie. Tú quieres ver cambios externos, pero Dios está cambiando tu capacidad de interpretar a vida. Tú quieres que Él mova lo que está fuera, pero Él está moviendo lo que adentro. Tú esperas una señal, pero Él está fortaleciendo tu carácter, tu resistencia emocional, tu discernimiento espiritual, porque lo que Él hará después requiere que tú seas más fuerte por dentro que por fuera. El Espírito Santo trabalha quais nós não vemos. Ele remove medos silenciosos que limitavam você. Ele cura rejeições antigas que você carregava disfarçadas de força. Ele limpa pensamentos que distorciam sua percepção sobre Deus. Ele restaura sua identidade em áreas que você tentou ignorar. Ele fecha portas internas para que determinadas dores não tenham mais acesso ao seu coração. Ele abre janelas espirituais para que sua alma respire novamente. E tudo isso acontece enquanto você acredita que nada está acontecendo. A maior obra do Espírito é sempre invisível antes de ser evidente. Assim como uma semente cresce no escuro, assim como uma raiz se aprofunda antes de romper a terra, assim como uma fundação precisa ser construída antes de sustentar uma casa, assim também Deus trabalha primeiro onde ninguém vê, porque o que nasce da profundidade permanece. O que nasce apenas da emoção se desfaz. Pense em quantos dias você acreditou que não tinha forças, mas mesmo assim continuou de pé. Você achou que foi resistência sua, mas foi Deus segurando você por dentro. Pense em quantas vezes você tinha tudo para desistir, mas algo dentro de você insistiu em avançar. Você achou que foi determinação sua, mas foi o Espírito Santo te empurrando quando sua vontade falhou. Pense em quantas vezes sua mente dizia que era o fim, mas seu coração, mesmo cansado, não conseguia soltar a esperança. Isso não veio de você.
veio dele. O silêncio parece vazio porque você mede o movimento de Deus pelas sensações. Mas Deus mede sua obra pelo resultado, não pelo processo. E o resultado está sendo construído agora, no exato momento em que você acha que nada se move. Você não percebe, mas está mudando, está amadurecendo, está desapegando do que te feriu. Está deixando para trás narrativas antigas. Está sendo preparado para coisas que ainda não pode compreender. Está se tornando alguém capaz de ouvir Deus sem depender de sinais constantes. Hoje, aunque pareça que todo está quieto, não está quieto. Deus está trabalhando en ti con más intención que nunca. Y cuando Él termine lo que está haciendo en lo profundo, todo lo que está afuera va a alinearse. No porque tú lo empujes, sino porque ya estarás listo para recibir lo que antes habría quebrado tu alma. Nada está detenido. Todo está siendo transformado, incluyéndote a ti. Cuando la voz de Dios vuelve después del silencio, hay un momento, casi imperceptible al principio, en el que algo empieza a despertar dentro de ti. Después de una temporada larga de silencio, de espera, de confusión y cansancio, la voz de Dios comienza a regresar. No vuelve con estruendo, no vuelve con un impacto emocional inmediato, no vuelve como tú habías imaginado. Vuelve de manera suave, precisa, íntima, como si el Espíritu Santo estuviera midiendo cada palabra para no lastimar tus zonas sensibles, para no abrumarte, para no romper el proceso profundo que Él mismo estuvo construyendo en ti durante el silencio. La primera señal no es una frase clara, es una sensibilidad nueva. Aquello que antes passava despercebido, agora toca sua alma. Uma passagem que você já leu dezenas de vezes agora tem peso. Uma canção que você já ouviu 1000 vezes agora parece falar diretamente com você. Uma paz que você achava impossível começa a surgir em momentos aleatórios. Nada disso se parece com a resposta dramática que você ansiava, mas é a evidência de que a voz de Deus está voltando. Não como antes, de um jeito mais profundo. Porque quando Deus fala depois de um período de silêncio, Ele não fala para emocionar. Ele fala para reconstruir. A voz dele vem mais madura, mais precisa, mais alinhada com o que você é hoje, não com o que você era antes da dor. Ele sabe que você passou por noites em que seu coração quase desistiu. Ele sabe que sua fé ficou frágil. Ele sabe que seus pensamentos ficaram confusos. Ele sabe que sua alma foi marcada pela espera. Por isso, quando ele volta a falar, ele fala no ritmo da sua cura. La voz de Deus, después del silêncio no solo da direção, sana, restaura, reajusta, confirma, acaricia heridas profundas sin tocarlas de manera brusca, endereza lugares internos que estaban torcidos por el miedo, ilumina áreas que habían quedado oscuras durante la espera. Es como si Él estuviera diciendo, no me fui, solo estuve preparando tu interior para poder hablarte de maneira que realmente entendieras. Quando o silêncio termina, você percebe que algo mudou em você. Antes, você pedia sinais para acreditar. Agora, você reconhece a presença antes mesmo de ouvir a voz. Antes você exigia respostas urgentes. Agora você entende que Deus fala no tempo exato. Antes você buscava direção para fugir do medo. Agora, você busca direção porque confia. O silêncio não foi perda, foi formação. E é a formação que permite que você ouça Deus de forma totalmente nova. E quando Deus fala, você sabe. Não porque a emoção aumenta, mas porque a alma se submete. A voz dele traz clareza que nenhuma explicação humana consegue trazer. Ela alivia pesos que meses de esforço não conseguiram aliviar. Ela reorganiza pensamentos que estavam em caos. Ela reacende esperança sem precisar justificar nada. Ela te lembra de promessas antigas como se fosse a primeira vez que as ouve.
Ela te faz perceber que aquilo que você interpretou como abandono era, na verdade, proteção. A voz de Deus volta quando você está pronto para ouvi-la sem distorcê-la com suas dores. Vuelve quando tu corazón puede sostener lo que él va a decir. Vuelve cuando lo que él va a revelar no te romperá, sino que te levantará. La voz no vuelve para recompensarte por tu paciencia. Vuelve porque la obra interna ya está madura, porque ahora puedes escuchar y, más importante aún, entender. Hoy, quizás aún não escuchas claramente, talvez apenas perceba mudanças leves dentro de você. Mas isso já é Deus falando. Ele começa devagar, depois vem com precisão, depois vem com direção. E quando você menos espera, percebe que a voz que você tanto buscou nunca havia se ido. Solo estava esperando o momento exato para renascer dentro de ti. Como pedir que o Espírito Santo te hable sin desesperación? Hay una diferencia profunda entre pedirle al Espíritu Santo que te hable y suplicarle desde la desesperación. La desesperación te hace creer que si Él no responde ahora, todo dentro de ti va a romperse. Y aunque ese sentimiento es humano, no es el estado desde el cual Dios quiere que tú te acerques. La desesperación convierte la oración en un grito de miedo. Pero la verdadera petición espiritual nace de la entrega, de la confianza, de un corazón que admite su necesidad sin caer en la angustia que paralisa. Quando você pede movido pelo desespero, sua alma está procurando alívio imediato, não direção divina. Você quer escapar da dor, não amadurecer dentro dela. Você quer que Deus resolva tudo rápido porque acredita que não suportará mais um dia. E Deus te entende. Deus vê seu limite, sua fraqueza, seu cansaço. Ele não te julga por isso, mas Ele também não quer que você viva refém desse ciclo emocional onde sua vida espiritual depende do que você sente no momento. Por isso, aprender a pedir sem desespero é essencial. Não significa pedir sem dor. Significa pedir sem perder a confiança. Significa dizer: Espírito Santo, habla-me, pero não porque temo cair, sino porque sé que tu voz es mi vida. Quando você pede assim, sua oração deixa de ser impulsiva e se torna profunda. Ela deixa de ser uma tentativa de controlar Deus e passa a ser uma declaração de dependência saudável. Pedir sin desesperación implica 3 movimentos internos. El primeiro é rendir-se. Rendir-se não é desistir. É admitir que você não controla a resposta, nem o tempo, nem o modo. É colocar sua alma nas mãos de Deus e aceitar que Ele sabe exatamente o momento certo de falar. O segundo movimento é acalmar-se. Não é suprimir suas emoções, é entregá-las. É dizer: estou cansado, pero não estou perdido. É confiar que Deus está trabalhando embora você não perceba. O terceiro movimento é abrir-se. Abrir seus ouvidos, seus pensamentos, suas expectativas. Porque muitas vezes Deus fala, mas você não reconhece porque está esperando outra forma de resposta. Quando você pede sem desespero, você cria espaço. Espaço para que o Espírito Santo fale no ritmo dele. Espaço para que ele direcione sem que você tente adivinhar. Espaço para que ele toque suas áreas feridas sem que você fuja da dor. E esse espaço é precioso. É onde a voz de Deus encontra terreno fértil. A oração madura não é a que exige, é a que se coloca à disposição. É dizer: Espírito Santo, se deseas hablar-me, aqui estou. Estou escuchando. Estou aberto. Não quero uma resposta rápida. Quero uma resposta verdadeira. Quero tu vontade mais que me alívio. Quero tua direção mais que minhas conclusões. Quero tua voz mais que qualquer sinal emocional. E quando você se posiciona assim, algo muda imediatamente, mesmo que você não perceba. A ansiedade,
perde força, o coração desacelera, a mente deixa de se debater buscando sinais. A alma entra em um estado de prontidão, e é neste estado que o Espírito Santo fala com mais clareza. Porque agora você não está buscando uma resposta para sobreviver, está buscando uma resposta para obedecer. Pedir ao Espírito Santo sem desespero é um ato de fé, é dizer: mesmo que você permaneça em silêncio por um tempo, eu confio que esse silêncio também é orientação. É entender que Deus não fala para aliviar sua pressa, mas para sustentar seu caminho. É confiar que quando Ele falar, será no momento exato em que a palavra dele produzirá vida e não confusão. Hoje, peça assim, não como quem teme desmoronar, mas como quem reconhece que já está sendo sustentado enquanto espera. Porque o Espírito Santo não fala apenas para responder. Ele fala para formar, para guiar e para transformar. E ele já está fazendo isso, mesmo agora. Quando descubres que el silencio también hablaba. Hay un momento en esta jornada en el que algo dentro de ti finalmente se alinea. No porque tu vida haya cambiado de un día para otro. No porque las respuestas hayan llegado en un solo instante. No porque el cielo haya abierto una señal espectacular. El cambio ocurre cuando te das cuenta de que el silencio de Dios nunca fue vacío. Fue un lenguaje que tú no entendías al principio, pero que ahora, después de haber pasado por la espera, por el cansancio, por las preguntas y por la transformación interior, comienza a revelarse con una claridad que antes no existía. Descubres que el silencio hablaba cuando entiendes que Dios no estaba detenido, sino obrando profundamente dentro de ti. Te das cuenta de que cada día sin respuesta fue un día de construcción, que cada oración aparentemente ignorada fue escuchada sin que tú lo sintieras, que cada lágrima que cayó en la oscuridad fue recogida por el Espíritu Santo como intercesión silenciosa. Descubres que el silencio fue el terreno donde tu fe dejó de depender de emociones y aprendió a descansar en la fidelidad de Dios. El silencio hablaba cuando te mostró que no podías controlar a Dios, pero sí podías confiar en Él. Hablaba cuando te obligó a desacelerar, a mirar hacia adentro, a confrontar tus ruidos, tus miedos, tus falsas conclusiones. Hablaba cuando te dejó sin palabras, porque era necesario que tus palabras cedieran espaço à la voz del Espírito. Hablava quando desconstruiu sua imagem de um Deus que responde no seu tempo e no seu jeito, e revelou um Deus que responde no tempo perfeito, mesmo que esse tempo não se pareça com o seu. El silêncio hablava quando tus peores interpretações foram confrontadas por uma paz que não vinha de você. Quando a ansiedade começou a perder força sem motivo aparente. Quando você percebeu que não caiu mesmo nos dias em que acreditou estar desmoronando. Quando você viu que estava de pé, mesmo sem saber como. Quando você enxergou que sua fé não morreu, apenas estava sendo refinada. Isso foi Deus falando sem palavras. El silêncio hablaba quando protegeu tu coração de decisões impulsivas. Quando evitou que interpretaras mal uma direção divina, quando impediu que confundieras tu deseo com a voluntad de Deus, quando te salvou de ti mesmo. Hablava quando calou o barulho interno para que você aprendesse a discernir entre sua voz, suas emoções e a voz do Espírito Santo. Hablava quando te preparou para escuchar com madurez lo que antes habrías distorsionado com tu dolor. E sobre todo, descubres que el silencio hablaba porque te transformó. Te volvió más sensible, más sabio, más profundo. Te hizo entender que la voz de Dios no es un sonido, sino una revelación. Que no se trata de escuchar algo externo, sino de reconhecer algo interno. Que Deus não ficou calado. Você é que estava aprendendo um novo idioma espiritual. Quando a voz de Deus finalmente vuelve, ya no es solo una voz,
es la confirmación de que el silencio te formó, de que te hizo capaz de sostener lo que Él está a punto de revelar, de que te convirtió en alguien que não busca respostas por desespero, mas por relacionamento. Alguém que não confia apenas quando sente, mas também quando não sente nada. Alguém que entende que a presença de Deus não depende de percepções humanas, mas da promessa eterna revelada desde o início. Hoje, quando olhas para trás, percebes que o silêncio não destruiu tua fé, a purificou, não te afastou de Deus, te levou para mais perto dele, não te deixou vazio, te deixou preparado. E agora, você entende aquilo que parecia impossível nos dias de maior angústia. Deus estava falando o tempo todo, solo que hablaba en un idioma que tu alma todavía no había aprendido hasta ahora.